Olá, eu sou o Charlie Austin, você está aqui no Merlin Sage, seja muito bem-vindo. Aqui é um espaço onde a gente fala sobre consciência e energia. Eu já peço para você checar os conteúdos que o canal aqui disponibiliza. Eu sou um almalósofo, um terapeuta, um mestre consciencial e também um filósofo, um discursor sobre as grandes questões, objetividades, subjetividades, variantes e constantes da vida universal. Se você já gostou dessa introdução e já viu que aqui tem a tua vibe, algo com a qual você pode vibrar junto, faça a inscrição do canal, deixa um joinha nesse vídeo e também assina o sininho de notificações para receber os nossos vídeos que são publicados quase que semanalmente, quando eu estou muito inspirado até diariamente. Nessa semana, desde ontem, eu venho trazendo um pouquinho da aspectologia fônica. A aspectologia fônica, eu sei, é um nome engraçado e também fônico. Ele é bem fonemal, certo? Soa cantante, sibiloso. Essa aspectologia fônica diz respeito a aspectos da fonte suprema que simplesmente se constituem como aspectos quando estudados por aqueles que já saíram da fonte, ou seja, todos nós. Então, a nossa visualização de movimentações que aconteceriam perto o suficiente da borda da fonte suprema para nós as observarmos e podermos tirar conclusões. E são aspectos, não são estruturas fonicais, como a gente chama, pois são coisas muito variantes, muito instáveis, não dá para se determinar um padrão exatamente. Por isso que tem essa área dentro da almalosofia, que é o estudo da alma no universo, que denominamos de aspectologia fônica. Então, eu tive 2 vídeos ontem, um ontem falando sobre a frequência de Deus, é uma reflexão breve, mas muito legal para a gente perceber, por exemplo, que no caso de Deus, isso que as pessoas chamam de Deus, não funciona exatamente o mesmo como no nosso caso, energeticamente falando, pois o nosso caso, a nossa frequência, é a soma total das nossas energias pessoais e daquelas usadas criativamente para criar nossa noção de mundo exterior. E no caso de Deus, não é a soma total de todas as energias universais que constituem a frequência dele, mas eu vou deixar para você checar com mais detalhes aquele vídeo. Tivemos também o vídeo de Albaer, o escritatário divino, que é sobre uma película da fonte, e eu vou parar por aqui e vou deixar você checar esse vídeo também. Hoje eu quero falar de uma outra aspectologia fônica, que são as qualidades da fonte. E aqui é meio enganador, num certo sentido, ou até certo ponto, a gente usar essa palavra qualidades para fazer alusão ou se referir ao que eu vou falar agora nos próximos minutos. Há toda uma discussão no plano ascensionado, e essa discussão até meio que vazou para grupos esoteristas, para grupos teosóficos, para escolas secretas durante vários séculos recentes do planeta, ou seja, foi estendida essa discussão, esse debate, essa troca, esse alinhamento, esse angariamento de informações a respeito de se a fonte ela só ganha o seu aspecto criativo, ou seja, com isso, os elementos que ela usa para criar qualquer coisa no universo da borda dela para fora, ou seja, para o lenencial. Tem outras palavras, por sinal, eu já usei uma outra palavra para se referir a essa suposta parte ao redor da fonte, que seria o universo exteriorizado em relação à fonte. Se você quiser saber essa outra palavra, tem que ir lá assistir os 2 vídeos de ontem. Ou seja, voltando aqui a uma discussão que eu tô me distraindo muito, querendo trazer outros detalhes, mas assim, há uma discussão há muito tempo de se a fonte só ganha esse aspecto de criadora, vamos assim dizer, ela só ganha, e aqui não seria aspecto, ela só ganha esse determinismo criativo. Vamos colocar de outra maneira, ela só ganha
essa percepção de que ela cria coisas fora dela mesma, ou se esses aspectos criativos antecedem a necessidade, a percepção, a visualização e o empirismo de qualquer coisa criada a partir dela. Então isso é muito louco. O que, na verdade, está sendo discutido aqui, basicamente, é se a fonte só é criadora porque nós temos um universo exterior a ela, ou uma extensão dela, que chamaríamos de universo, que prova que tem algo criado, então ela é criadora. Ou se ela retém esse estado de poder criar qualquer coisa, sem que haja provas confirmando isso. E partindo-se do ponto de que não há nada criado dentro dela, certo? Então vamos trocar em miúdos. Seria a fonte suprema, a consciência universal, um criador, uma criadora, uma fonte de expressão de criação, apenas quando há coisas fora dela, ou independentemente de se haja alguma coisa que a gente possa olhar e falar, isso é algo criativo, isso teve um início. Então essa é uma grande discussão, um grande debate que mestres ascensionados, não só de nível planetário, de nível solar, de nível galáctico, de nível cósmico, universal, debatem, e não é uma maneira muito empírica, e aqui empírica levando-se em conta como o empiricismo é entendido nos vários níveis diferentes de consciência e orbes de existência, porque o empirismo ele vai ganhando uma mutação de sentido, ele vai ganhando novos contornos do que seria a sua definição, dependendo de qual parte ou nível do universo você está vivendo, e com isso não há muito, mesmo com as outras definições que o empirismo ganha nessas outras orbes, não há muito como empiricamente sanar esse debate. Mas o que isso tem a ver com as qualidades da fonte? Esse debate surge do seguinte, porque por uma observação simplificada, a fonte ela se tornou criadora quando, gente, uma obviedade, ela criou. Então ela se tornou o arquétipo criador, tá? E desse arquétipo criador foram surgindo todos os outros. Então tem algo fora dela, ou na extensão dela, aquela parte ao redor dela que nós chamamos de parte emanancial. Então seria simples, ponto, acabou a discussão, a conversa. Mas conseguimos observar, se chegarmos perto da película, e essa película ela é meio transparente, a película que eu mencionei num dos vídeos de ontem, de que ela tem qualidades, ela tem ferramentas, vamos assim dizer, ela tem, vamos dizer, moléculas dentro de si, a fonte, talvez essa seja a melhor palavra, organelas, que num estado não desenvolvido representam um potencial de criação não realizado, e é a essas organelas que nós nos referimos como as qualidades, como a expressão as qualidades no título desse vídeo. Então peraí, é mais do que apenas uma potencialidade, tá? Porque assim, a fonte suprema, pessoal, reúne todas as potencialidades de manifestação que podem existir, todas, boas, ruins, morais, amorais, tudo, tá? Só que nesse caso específico, essas qualidades parecem muito mais construídas, digamos, como uma forma mental, vamos assim colocar, aonde ali parece que já está subtendido, denotado um desejo de que elas serão usadas em algum momento. É diferente de outras coisas amorfas que nós observamos dentro da fonte suprema, que está num estado muito mais primitivo ou pré-referente a este que nós estamos mencionando. Não dá para você denotar exatamente quantas potencialidades vai sair daquilo. É como se essas qualidades aos quais nós estamos nos referindo nesse vídeo fossem potencialidades que já meio que se, vamos usar a palavra, densificaram, cristalizaram minimamente dentro do que é possível, dentro da própria fonte, ao ponto de a gente já poder chamar essas qualidades de não mais potencialidades. Já um enviesamento de alguns potenciais, e mais, é dentro da fonte. Isso é muito louco.
nada ganha fluição, até o que nós sabemos até esse dado momento, nada ganha fluição, manifestação dentro da fonte, dentro do cerne, da forja criadora. É sempre para além da forja criadora. E aí, o que torna toda essa conversa ainda mais complexa é que ontem eu falei num dos vídeos, né, que até Alba Air, o escritatário, ele registra quando as almas estão saindo de dentro da fonte, ele registra que as almas recebem 8 qualidades. Cada alma recebe 8 qualidades que vai permanecer com essas almas por toda a jornada dessas almas nesse universo, em outros universos, o que quer que seja. E aí isso complica ainda mais o debate, porque nós temos isso, a fonte doando certos dessas qualidades para essas almas irem explorarem e saírem de dentro dela com um sistema default, né, com um sistema básico de operação, que são esses 8 talentos, essas 8 qualidades que ela doa a cada um de nós no nosso nível máximo de expressão. Como alma que vai além de alma, na verdade, além de mônadas, supramônadas, intramônadas, quadramônadas, o nível mais máximo de mônadas é alpequélio, né? Então, assim, são os alpequélios, que são, na verdade, as individuações da fonte. E por que isso a gente vê que essas qualidades que a gente vê dentro da fonte, na verdade, parece que podem muito bem ser as mesmas ou estar no grupo das mesmas que são doadas para cada individuação da fonte quando essas estão saindo da fonte, através da organela, da película que nós chamamos de Alba Air. Porque aí cria-se uma outra discussão. Peraí, então essas qualidades que já existem meio como o único caso verificado até hoje de a fonte estar manifestando algo que vai além de um potencial dentro dela ao invés de fora. Então, esses potenciais já semi-realizados dentro da fonte seriam estar sendo criados apenas com esse objetivo de ser uma fábrica de produção em massa, vamos assim dizer, das 8 qualidades que a fonte quer doar para cada alma que está saindo dela, ou, na verdade, isso é o mínimo que a gente está conseguindo enxergar, ou, na verdade, essas qualidades da fonte, na verdade, desempenham outros papéis e nós só identificamos um deles. Então, entende? É uma conversa complexa de se ter, mas fica mais visível que essas organelas dentro da fonte que a gente está chamando de qualidades, né, de potenciais semi-realizados como manifestações dentro da própria fonte criadora, ganhe mais um aspecto mesmo, de fato, de qualidades, quando passam a interagir com as almas, são doados como características intrínsecas das almas quando elas saem de dentro da fonte, porque são coisas que vão determinar essas almas, não importa quantas vezes essas se multipliquem, essas se dividam e se repliquem, que é todo aquele sistema que a gente sempre vê. Os vários níveis de mônada, que nos seus subníveis tem várias extensões ou extensalizações, até chegar no nível planetário, né, de mônada, que é mônada, tríade espiritual, eu superiores e extensões de alma, tá certo? Então, assim, independente de qual formato aquela individuação da fonte vai encontrando quando sai de dentro da fonte, ela sempre retém essas 8 qualidades que, como agora percebido, faz parte de um catálogo, vamos assim dizer, muito maior desses potenciais semi-realizados que a gente não sabe até agora se é apenas algo que a fonte criou dentro de si para ela não se impedir, não se negar, doar a cada alma ou doar para cada alma esses 8 talentos quando essas saem da fonte, ou se é algo que já existia dentro da fonte, essas qualidades, até mesmo pré-estado criativo, ou pré-estado normativo da fonte, que é o que tem permanecido, que foi quando ela decidiu começar a se polular, ela decidiu começar a se reproduzir, basicamente. Trocando em miúdos, a gente não sabe se essas qualidades existem apenas para servir a fonte suprema
sempre criando novas almas e para adotar essas almas com o que a fonte julga que é necessário, as almas saírem de dentro dela, contendo, ou se é algo que estava ali muito antes da fonte começar a criar e não necessariamente é algo especificamente conectado com a fonte se multiplicando. Então é muito louco, eu vou me aprofundar mais sobre isso no meu evento nesse sábado agora, às 13 horas, horário do Brasil, dia 23/4, chamado Sua Vida, Sua Nota, Sua Missão. O evento tá R$50, quem entrar de última hora, no próprio dia do evento, aí é R$80. Então incentivo você a fazer a sua inscrição no evento antes da sexta-feira, ou no máximo até a sexta-feira. Charlie, como eu faço para me inscrever? Vai estar aqui o e-mail, tá certo? Vai lá, manda um e-mail para mim, eu vou te dar acesso ao meu número de trabalho. Aí você faz a transferência Pix, transferência bancária, pagamento com cartão, como você desejar, manda o comprovante e eu te ponho no grupo de WhatsApp, onde você já vai começar a ser preparado para o evento do sábado. É isso, é um prazer ter estado aqui com vocês. Hoje à tarde eu vou falar de um outro aspecto da aspectologia fônica, que são aparentes e transparentes. Então vem comigo porque tem muito mais pra gente conversar sobre essa temática. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu, amor vive no mundo através de você. Até os nossos próximos materiais.